Fala, criptoloucos! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz para alcançar os 1.900 até 1.950 troféus, né? Que foi meu topo nessa off-season, com um time super básico no Axie Infinity, tá? Um time muito barato. Hoje esse time tá custando aí 0.02, 0.025 no máximo Ethereum, né? 0.025, isso dá o que? Uns $800. É um time muito básico, bem fraquinho até. É um time que também não está muito bem encaixado no meta e, pô, na maioria das partidas que eu jogo no meu elo, que é 1.900 troféus, a maioria dos times que eu jogo contra são times mais fortes do que o meu, mesmo assim eu consigo ter um desempenho decente praticamente todos os dias, farmando uma média de 200 SLPs por dia com 20 de energias nesse time. Aqui eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus pensamentos no jogo, como é que eu penso cada jogada que eu faço, como eu tento superar e ganhar contra times que são melhores do que o meu, mesmo quando são times que me counteram bastante, que tem vantagens, né, contra o meu time, principalmente de réptil e besta, né? Então eu vou mostrar para vocês a replay de três partidas que eu caí contra times bem mais fortes do que o meu, e mesmo assim eu consegui ganhar, e vamos lá. Então eu tenho aqui meu time atualmente, uma planta bem padrãozinha, tá, galera? Inclusive na época eu comprei essa planta aqui porque eu não tava com Ethereum na conta o suficiente para comprar uma planta que tinha Cereals, então eu optei pelo herbívoro. Na época eu achei que era a maior burrada que eu ia fazer na minha vida, mas deu muito certo, eu consegui fazer essa planta funcionar. Hoje em dia eu consigo fazer essa planta aqui funcionar. Ela é uma planta pura, 61 de HP, 31 de Speed, Cactus, Hotbutt, Herbívoro, Cactus, uma das melhores cartas de dano, inclusive, do jogo é Cactus, Hotbutt, um dano legal, um shield ok que desliga a boca do inimigo, Herbívoro que dá 75 de shield e 75 de ataque, e Cura e Pump, que claro, uma carta de defesa que tem potencial para comprar cartas. Então é uma planta que dá para extrair muito valor dela, principalmente nos primeiros turnos de jogo aí. Na mid lane eu tenho esse réptil, que é um réptil puro, com 57 de HP, com Cerastes, Tiny Turtle, Red Ear e K-Tail, então uma carta de 0 custo aqui na cauda, com potencial de compra de cartas, um escudo legal, 20 de ataque, Cerastes com 40 speed, então um Cerastes que é muito fácil de encaixar, muito fácil de procar, com potencial de stun, muita defesa, é um réptil muito tanque na minha mid lane, tá? E o meu killer, meu matador aí, o meu destruidor, principalmente de planta e répteis, é a minha besta Ronin Imp Nut Nut, a besta mais padrão do jogo. Inclusive essa aqui ela é bem fraquinha, porque ela tem 41 de speed, então praticamente qualquer besta e qualquer réptil joga na minha frente, então é muito fácil eu ter que jogar por último quando eu tô com essa besta aí, tá? Na backline, então uma besta bem sofrida, mas que quando bem jogada decentemente, dá pra ganhar muito jogo. Vou mostrar pra vocês aqui quanto que eu paguei em cada Axie na época, não foi no começo de setembro, né? Na época eu paguei até um pouquinho mais caro do que tá hoje, porque estava mais caro os Axies lá, mas foi 0.079, isso aqui dá uns 250, $300 hoje, né? 0.084 nesse réptil aqui, e nessa besta eu paguei 0.084 também na época. Esse time hoje tá valendo R$5.000 mais ou menos, dá para montar outro time desse aqui por 5.000, até R$4.800, é um time básico, um time bem básico de entrada, e eu alcancei aí os 1.900 troféus. No topo eu peguei 1.950 troféus. Acho que na Season 18, dá pra ver aqui, ó, na Season 18 eu terminei com quase 1.900 troféus também, que foi na Season passada, que foi uma Season bem competitiva, eu terminei com quase 1.900 troféus também. Então como é que com um time tão fraco e tão básico eu consigo pegar tantos troféus e eu consigo farmar essa média de SLP? Para isso eu vou ter que compartilhar com vocês algumas características aqui de jogo que eu tenho, uma visão estratégica minha, que eu dou muito valor e muita importância. Primeiro, a importância de você desenvolver e você ter uma noção de cartas e contagem de cartas dentro do jogo. É uma coisa que eu vejo muito pouca gente se preocupando, e na minha opinião é uma coisa muito importante, porque é um jogo de carta, então você tem que ter noção de quantas cartas seu inimigo tem na mão, quantas cartas ele vai comprar, quais são as cartas mais importantes dele, qual é a carta que dá mais dano do Axie inimigo, qual é o Axie inimigo que dá mais dano, qual é o Axie inimigo que tem mais defesa. Tudo isso é estratégia. O Axie tem uma coisa muito importante que é o RNG. O RNG é a sorte, o cara comprar as cartas certas na hora certa, é o cara critar na hora certa, mas isso não está no seu controle. Você não pode se preocupar nas coisas que não estão no seu controle, você tem que preocupar nas coisas que você pode controlar.
contar cartas, noção de cartas, você pode controlar isso. Então foca nisso. Uma coisa que a gente vê mais os jogadores se preocupando hoje e estudando é contagem de energia, noção de energia e contagem de energia, né? Contagem da mesma. Então isso aqui é bem fácil de fazer, isso aqui é uma coisa que a galera já está se preocupando, mas eu coloquei em primeiro lugar noção de cartas e contagem de cartas. Talvez isso aqui é até mais importante do que noção de energia e contagem de energia no jogo, tá? Outra coisa muito importante que você tem que ter e você tem que desenvolver isso muito bem é a noção de dano e escudo dos axes do seu time e axes inimigos. Você tem que ter uma noção muito boa de quanto de shield você vai levantar no round 1 ou no round 2, no round 3, na hora certa. Será que né, às vezes você levanta 300 de shield para se defender e o time inimigo passa, ele vai passar o turno e você vai perder o seu potencial de defesa. Às vezes você tem que levantar shield, mas você ataca, você acaba morrendo sem atacar. Então é a noção de dano e escudo que você adquire principalmente estudando o jogo e assistindo o jogo do que jogando, tá? Eu jogo todos os dias, eu pessoalmente, desde agosto que eu comecei a jogar Axe, eu jogo todos os dias 20 partidas de Axe desde agosto, 20 partidas na arena, tá? Na arena. Eu não jogo mais do que isso e nunca joguei mais do que 20 partidas. Por quê? Porque eu aprendi que em jogos competitivos você não precisa ficar o dia todo jogando. Você joga uma seta para você subir de elo, tá? Se você quer ser profissional e viver disso, aí você pode jogar o dia todo. Mas para você subir de elo e ganhar troféus, você não precisa jogar o dia todo. Muitas vezes isso é ruim, porque isso vai te tiltar, vai te cansar emocionalmente, vai cansar o seu emocional. Inclusive, o Axe é um jogo extremamente emocional. Quando você está perdendo, você vai contar as cartas erradas, você vai contar a energia errada, você vai tomar decisões ruins. Então, Axe é um jogo extremamente emocional e isso impacta diretamente suas decisões no jogo. Às vezes eu pego um cara que tem um time muito forte, só que fica claro, fica nítido que esse cara ele está alterado emocionalmente, porque eles começam a tomar decisões que não são nem compatíveis com o round que a gente está jogando, ou com o meu time, ou com o time que ele tem. Então isso, às vezes, dá para você saber quando o time inimigo está tiltado, porque ele começa a tomar decisões erradas, tá? Então, é isso aí, beleza? Eu vou falar muito sobre esses itens aqui, noção de cartas, noção de energia, noção de dano, noção de axe, raças e bônus. Você tem que ter noção de qual raça tem, qual carta tem dano bônus contra qual axe, tá? Quais raças têm mais velocidade, né? Isso aqui é a coisa básica. Abrir vantagem e explorar sua vantagem ao máximo. Muita gente caga nisso aqui. Muita gente joga Axe, pega uma partida, consegue abrir uma vantagem na partida, só que em vez de explorar aquela vantagem, pega a vantagem e entrega para o inimigo. Cara, você abre uma vantagem no jogo, você tem que explorar sua vantagem ao máximo. Você conseguiu matar a planta do inimigo no turno 1, no turno 2 você já encaixa um stun no meio do no mid lane do inimigo, já vai quebrar o jogo dele, né? O seu inimigo te roubou muita energia, você tá sem energia, não deixa ele matar sua planta, levanta shield na sua planta para ele não passar para sua mid lane e backline. Você abre uma vantagem, você explora a sua vantagem ao máximo. Isso aqui você tem que treinar isso aqui também, tá? E de novo, Axe é um jogo extremamente emocional e isso impacta diretamente suas decisões no jogo. Por último, claro, a sorte é muito importante, mas ela não está no seu controle. Então não se abale se você perder um jogo por crítico ou, sei lá, ou por RNG no draw das cartas. Até porque o Axe faz isso para manter todos numa win rate de 50%, tá? De uma média de 50%. Então, você perde por crítico, você perde por causa de RNG no draw das cartas, mas você também ganha por causa de crítico e você também vai ganhar por causa de RNG nas cartas no turno 1, quando você pega aquele combo perfeito e você abre uma vantagem no jogo. Todo dia você vai ter uma partida que vai ter isso a seu favor e contra o seu favor. A sorte não está no seu controle, tá? Muito importante. Então, com isso dito, eu vou pegar uma partida que essas partidas foi de ontem, tá? Foi minha última diária que eu fiz. Eu vou começar com essa partida aqui, um time muito forte do inimigo, tá? O time bem mais forte do que o meu, né? Deixa eu pausar aqui, ó. A gente tem aqui uma planta muito forte no meta, muito mais forte do que a minha, com Leaf Bug, Sears, com Pumpkin,
com Yan, é uma planta bem pura, né? Ela tem 5 de pureza, ela gera muita energia, ela tem potencial de poison que vai trigar os 2 alérgicos aqui. Olha essa energia desse time, muito bacana. Tem pump para se defender, claro. Esse cara aqui tá muito forte no meta, que é um Réptil de 44 speed, com stun, com desarme para dar slow, para dar debuff, para trigar o alérgico, com spike para dar backdoor. É um time, um Dusk 46 speed, que é um dos Dusks mais fortes do jogo do meta atualmente. Então é um time que nitidamente é bem mais forte do que o meu, só para vocês terem uma ideia. Minha besta, que deveria ter mais speed, tem 41 speed. O Réptil do cara mais lento tem 44 speed. Os 2 atacam primeiro que minha besta e os 2 atacam primeiro do que meu Réptil. Mesmo assim, eu consegui obter a vitória. Vamos analisar o que aconteceu aqui. Então, round 1, uma coisa que o oponente já faz imediatamente, e é uma coisa que é muito comum, é o oponente levantar Pumpkin e o Yan, ou Pumpkin e um Sirius. Geralmente, o oponente com Sirius, ele vai tentar roubar sua energia no round 1. Se ele não fizer isso, ele vai tentar roubar sua energia no round 2. No elo que eu jogo, que é 1800 troféus para cima, todos os caras, praticamente todo mundo quer explorar o potencial da planta, digamos assim, né? O pessoal quer jogar a carta de planta para, né, tirar ali, explorar, abrir vantagem com a planta, digamos assim. Vamos ver o que aconteceu e vamos ver o que eu fiz no round 1. Então vamos lá. Então o inimigo vai colocar ali, ó, Pumpkin, né? Ele vai subir também o Yan. Então, o Yan ele vai dar Poison, claro. Sirius, ele não... Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Ele não conseguiu explorar o potencial da Yan. Eu não ataquei ele. E o Sirius, ele me roubou um de energia. Só que o Sirius não dá energia para ele. Ele só recupera a energia que ele já gastou. Então, para mim, ele roubar uma energia de mim no turno 1 não vai fazer diferença nenhuma no meu jogo. Qual é o meu jogo, basicamente, nos primeiros turnos? Eu tenho 2 objetivos muito importantes no round 1 e no round 2. Para o meu time, eu conheço muito bem o meu time. Primeiro, eu preciso comprar cartas para minha besta. Isso é vital. A minha besta precisa de pelo menos um Ronin, um Nut e um Imp. Para mim poder fazer o meu combo, que vai quase matar a planta inimiga e vai me gerar energia. Eu não tenho geração de energia no meu time. Então eu preciso de um combo completo na minha besta para me abrir vantagem no jogo, matando a planta do oponente e chegando no mid lane dele e eventualmente na backline com energia sobrando. Se eu começasse, olha só, eu já tinha um combo aqui que eu podia ter matado essa planta no primeiro round. Por que eu não joguei? Porque a chance dele levantar pelo menos uma carta que dá 20 de shield é muito grande. E se ele levantar 20 de shield, eu não mato ele, tá? Ele ia ficar vivo, ele ia ficar com 10, 20 de HP, mas esse combo só mata a planta, é o combo mais forte da besta. Com 3 cartas, né? Esse combo mata a planta se ele não levantar nenhuma carta. Então eu decidi esperar pacientemente. A maioria dos jogadores, se tivesse essa mão aqui, eles iam jogar o turno 1. Eu pacientemente quis economizar e eu quis acumular cartas na minha besta e eventualmente também eu quero acumular cartas no meu Réptil para mim chegar no mid game com potencial para defender o meu Réptil e stunar esse cara aqui. Eu quero stunar esse cara aqui porque ele não tem 0 custo. Então se eu stunar esse Axe, ele vai ser muito prejudicado, porque a primeira carta que ele jogar, ele vai errar e ele vai gastar energia nisso, tá? E outra coisa muito importante pelo qual eu quero economizar energia e carta no meu time, porque eu quero já chegar, eu quero matar a planta, certo? E eu quero chegar nesse mid lane aqui com pelo menos 2 cartas na minha besta, de preferência 2 nuts, para mim ter potencial de matar essa planta e no turno seguinte eliminar esse Réptil que tem muito escudo, mas ele não tem Snail, né, que é o potencial de stun. Então com as cartas certas, matando essa planta eu consigo matar esse Réptil, abrindo muita vantagem no jogo e foi o que eu falei para vocês, você abre a vantagem e você explora ela ao máximo. Quando eu matar essa planta, eu vou abrir uma vantagem muito importante no jogo e eu quero explorar ela ao máximo. Eu quero matar esse Réptil em seguida. Matando esse Réptil em seguida, eu vou segurar o jogo com o meu Réptil até minha besta comprar cartas e eu vou matar esse Réptil. Então, no round 1, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer no meu jogo, tá? Vamos continuando aqui, ver o que ele vai fazer no turno 2, se eu vou fazer alguma coisa. Então, galera, olha que interessante. Round 2, eu comprei as cartas que eu precisava para o combo da minha besta, tá? Eu tava com 2 Imps, um Ronin, um Nut e outro Nut na minha mão. O oponente não tinha nada na planta dele. E por que eu joguei? Porque no turno 1, essa planta jogou 3 cartas. E no Axe, todo time começa com 6 cartas na mão. Você começa com 6 cartas,
o seu oponente começa com 6 cartas. E tem 18 cartas para serem puxadas. As 3 cartas que essa planta jogou foi para o cemitério. A chance dele recomprar uma delas é muito baixa. Você lembra que no turno 1 esse Axie jogou Pumpkin? A chance dele ter outro Pumpkin na mão é muito pequena, é muito baixa. Então eu sabia que provavelmente ele não tinha Pumpkin. Seria muito azar da minha parte se ele tivesse Pumpkin, mas não seria o final do meu jogo. Por quê? Porque esse combo aqui, ele vai dar muito dano e eu vou ganhar 2 de energia nele devido ao Imp, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, dei sorte aqui que eu critei o Imp, mas não fez muita diferença, tá, galera, esse crítico, porque a planta dele ia morrer de qualquer jeito. A diferença que fez é que eu ganhei mais energia com certeza. Tá, e é bem raro eu critar esse Imp nos primeiros rounds. Galera, vamos lá. Round 3, eu não tenho carta na minha besta, só tenho uma, infelizmente, né? Eu queria esperar mais, eu não queria matar essa planta no round 2, eu queria matar essa planta no round 3 para tentar comprar mais carta aqui. Infelizmente também eu não tenho muita carta no meu réptil, Só que minha planta tá lotada de carta, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Então o que aconteceu aqui é o seguinte. Minha planta tá cheio de cartas. Eu sei que o oponente tem mais de 4 energias, então ele pode tentar fazer o combo de backdoor aqui no réptil dele. Se ele fizesse esse combo de backdoor, ia acertar no meu réptil. Só que a questão é que se ele acertasse esse combo no meu réptil não ia morrer. Ele ia levar bastante dano, mas ele ia ficar vivo. E todas as cartas que eu joguei aqui na minha planta foram cartas de dano, galera. Foram cartas de dano. Eu joguei Hot Butt, inclusive eu joguei errado, tá? Era pra mim ter jogado Herbívoro primeiro. Mas joguei Hot Butt, Herbívoro e 2 cactos. Então era quase dano suficiente para me eliminar o réptil dele, né? E também, claro, ele fez uma coisa que eu não previa nesse round, que ele me stunou, ele stunou a minha planta, tá? Vamos ver o que vai dar aí, se isso vai me dar vantagem. Eu tô com a vantagem, tá? Eu tô com a vantagem e eu joguei todas as cartas na minha planta de dano porque eu quero explorar a minha vantagem. Eu tenho energia, eu tenho carta, eu quero empurrar o jogo, eu quero continuar progredindo até chegar nesse Dusk aqui, que é uma ameaça pro meu jogo. Se esse Dusk ficar vivo e matar o meu réptil, vai ser um problema muito grande para mim. Beleza, próximo round, round 4, tá? Eu tinha 2 Pumpkins, eu tinha Hot Butt, eu tinha 4 de energia, mas perceba que eu não tenho carta na minha besta e eu não tenho carta no meu réptil. São cartas, nesse ponto do jogo, são cartas inúteis, tá? Por que eu não tentei matar ele com essas cartas, mesmo ele tendo 59 de HP? Porque eu sabia que agora a chance dele vir com o combo completo dele era muito grande. E o combo completo dele dá 200 de shield, galera. É muito shield. E por que eu não coloquei Pump aqui na minha planta para defender ela? Porque ele tem spikes, ele vai dar backdoor em mim, tá? E nesse ponto do jogo, round 4, eu não quero minha planta viva, eu quero que ela morra para mim poder comprar mais cartas com o meu réptil e para mim poder comprar mais cartas com a minha besta. Além disso, eu passando esse turno, eu estou economizando 2, 3, 4 de energias que eu poderia ter jogado e gastado nesse turno, então minha planta vai morrer nesse combo. Na próxima rodada eu vou comprar 3 cartas e provavelmente eu vou comprar alguma carta para minha besta, para completar os 2 nuts que eu preciso. E eu vou comprar as cartas que eu preciso para o meu réptil para me poder fazer o combo e finalizar esse amigo aqui para me chegar no Dusk, explorando ao máximo a vantagem que eu criei no jogo até então. O que esse cara achou que eu ia fazer provavelmente era tentar matar esse réptil com 2 cartas. Por isso que ele levantou quase 200 de shield também. Só que eu surpreendi ele provavelmente porque eu passei o turno e ignorei a jogada, tá? Então agora ele vai finalizar aí com a Allergic e o Champ. Beleza. Foi uma jogada ok dele, perceba que nesse ponto eu também já sabia que ele ia estar com 3 de energias. E nesse ponto também eu estou contando as cartas dele. Tem um indicador, vou gravar um vídeo sobre isso, tem um indicador aqui no topo da tela que mostra quantas cartas o inimigo tinha no começo da rodada passada e quantas cartas ele tem durante o combo. Nessa hora aqui eu já sabia exatamente, galera, que ele vai ter, deixa eu ver quantas cartas ele tinha, né? Foi ontem que eu joguei, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já sabia que ele tinha 7 cartas na mão, tá? Eu já sabia que ele não tinha outro combo desse aqui na mão, porque ele acabou de gastar esse combo, não tem como ele ter isso outra vez. O RNG para isso acontecer é muito baixo, tá? Então, o que eu pensei? Eu vou finalizar esse Axie aqui atacando por baixo do shield dele, tá? Nem era necessário, mas eu joguei Cateio, Champ e Serastes para bater por baixo desse Axie aqui e finalizar ele, beleza?
Vamos ver o que ele fez. Ele me deu um debuff para ele bater no Allergic. E ele jogou, desesperadamente ele jogou esse Champ, não sei porquê. Provavelmente ele queria levantar 50 de shield pra mim, né, não matar ele. Mas eu queria, obviamente, garantir o abate. Galera, olha o ponto que a gente chegou no jogo. Round 6, os 2 axes dele morto, eu tô com 6 de energia, eu tô lotado de carta na besta. Tem um carta o suficiente no meu réptil para me defender. Eu não quero causar dano com esse réptil, eu quero me defender com esse réptil. Eu quero me defender tempo suficiente para me causar dano com a minha besta, tá? Então, eu sei que esse Duskinator, ele vai levantar Lagging agora, vai stunar o próximo ataque da minha besta, e ele vai tentar causar algum tipo de dano, e provavelmente ele vai querer stunar o meu réptil. E meu réptil tem uma coisa bem legal, que é cateio. Cateio compra carta sempre que eu sou atingido por uma carta de besta e de bug. Olha que interessante, porque o réptil, o Duskinator e o Terminator tem 3 cartas de bug. Essas 3 cartas, se elas me atingirem, eu vou comprar 3 cartas. E isso vai me dar mais potencial para mim ter outro combo na minha besta no turno seguinte. Então, era exatamente isso que eu queria fazer, tá? Vamos ver o que ele fez, vamos ver o que eu fiz com o meu réptil e com a minha besta, vamos lá. Beleza, ele fez o combo completo, ele realmente queria eliminar o meu réptil, ele jogou 2 Chomps e ele jogou 2 Allergics, é o maior combo de dano que esse Dusk poderia me oferecer, mas mesmo assim não era o suficiente para me matar. E, por outro lado, eu tinha o meu combo completo aqui na minha besta, e eu tinha dano suficiente aqui no meu réptil para poder finalizar esse Dusk, e foi exatamente o que aconteceu aqui no round 6, beleza? Então aí ele vai, vamos ver quanto de dano, eu não lembro quanto de dano ele deu. Mas eu acho que eu fiquei com 100 de vida. 168. Galera, olha que insano, né? Você viu que mesmo o primeiro dano dele atingindo o meu escudo, ele quase me matou. É realmente muito forte esse Dusk aqui. Vamos ver se eu vou matar ele, né? Eu acertei o primeiro Ronin. Vocês perceberam que ele não usou Snail, né? Então ele tá morto já. Esse combo aqui ele mata, ele dá uns 700 de dano, galera. Esse combo aqui é insano, tá? Então, round 6, uma equipe bem mais forte que a minha. Eliminei aí, tá? Uma equipe que eu jogo bastante contra nesse elo é esse time aí. Galera, olha só, outro jogo interessante aqui. Inclusive, foi um jogo que me assustou bastante, que eu achei que eu ia perder. Foi esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui, ó. Essa partida foi uma partida bem interessante e foi um jogo bem desfavorável para mim, porque esse peixe tem Shrimp. Ele é quase um Shrimpinator, né? Com 4 cartas esse peixe, no round 2 ou no round 3, ele mata a minha besta, tá? E se ele mata a minha besta, sem minha besta matar a planta dele, eu fico muito na desvantagem no jogo, tá? Lembrando que meu time tem desvantagem contra Double Aqua. Por padrão, meu time tem desvantagem contra Double Aqua, porque eu tenho besta. Besta dá muito pouco dano em Aqua. E o que eu faço quando eu jogo contra Double Aqua é tentar comprar bastante carta pro meu réptil e tentar acumular bastante energia pro meu réptil conseguir eliminar pelo menos o peixe do meio e minha besta poder eventualmente eliminar o peixe de trás, beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu não lembro, joguei isso aqui ontem. Vamos ver, vamos lá. Mais uma vez, isso aqui é padrão, tá? Eu tô muito acostumado, praticamente todo jogo eu tenho um roubo de energia no primeiro turno. Isso não me afeta, tá? Perceba que no próximo turno o oponente está numa vantagem muito maior do que a minha, galera. Ou pelo menos, teoricamente, ele deveria estar. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? No próximo turno aqui, ele tem 6 de energia, tá? Ele vai jogar aqui, ó. Ele tem 6 de energia, ele jogou 4 de energia aqui, ele jogou 1 de energia aqui. Então eu tinha 4 de energia, ele tinha 6 de energia e a minha planta já estava com a vida reduzida. Então, aparentemente, isso era uma vantagem que ele tinha. Mas por que essa vantagem não importa muito? Porque ele jogou 2 cartas no primeiro turno da planta. Então ele já tinha menos... Então mesmo com menos energias, eu tinha mais cartas na minha mão do que ele tinha. Então a minha contagem de cartas estava mais favorável para mim do que para ele. Além disso, quando ele joga com a planta, ele tende a comprar mais cartas para essa planta. Porque o RNG do Axe funciona assim. Se você gasta todas as suas cartas do réptil, por exemplo, o jogo vai comprar mais cartas para aquele réptil no próximo turno, porque ele não pode ficar com 0 cartas, o jogo tem esse RNG. Infelizmente eu tive bastante azar, galera, porque ele tinha um combo completo dele no round 2 para matar a minha besta. Vamos ver o que eu fiz. Vamos lá. Interessante aqui, ó. Perceba que no round 2 eu optei
em não atacar. Inclusive, eu não sei por que eu não ataquei. Eu deveria ter usado essas cartas aqui. Por que eu deveria ter usado essas cartas aqui, mesmo com isso aqui acontecendo? Porque é muito raro ele ter essas 4 cartas aqui no round 2. Ele teve muita sorte em comprar o Shrimp, o Ronin e 2 Oranda, o que é horrível pra mim. Mas ainda bem que eu não joguei. Se eu tivesse jogado, provavelmente eu teria perdido o jogo ali mesmo, tá? Vamos lá, ele jogou Shrimp, jogou Ronin, né? E aqui esse combo aí já mata com sobra minha besta. Beleza. Então, a única coisa que eu joguei no round 2 foi o Herbívoro, pra me curar. Eu curo quando eu ataco plantas. E eu joguei um Cactus. Por que eu joguei o Cactus além do Herbívoro? Pra mim poder já começar a causar dano nessa planta. E, por minha sorte ou azar, mais azar, né? Ele levantou Pumpkin. Então ele realmente não vai perder tanta vida. Beleza, galera. Olha a situação de jogo. Eu perdi minha besta, eu não explorei nenhum potencial da minha besta, não consegui nem ganhar energia com ela, não combei. A planta do cara tá vivo com energia cheia, eu tô com pouca energia, ele tá com quase a mesma quantidade de energia do que eu. Qualquer pessoa praticamente nesse cenário teria se desesperado, mas vamos ver o que eu fiz para conseguir obter a vitória nessa partida que aparentemente estava perdida já aqui, tá? Vamos lá. Turno 3, muita carta na minha besta, no meu réptil. Minha planta tem um Pumpkin, minha planta tem Herbívoro, esse cara tem Shrimp, ele pode atacar o meu réptil, embora isso seja quase impossível, porque ele acabou de gastar o combo dele, ele tem 3 Axes vivos, então para ele comprar outras cartas com o mesmo combo nesse peixe, é quase impossível no round 3, tá? Então eu já sabia que ele não tinha como atacar meu réptil aqui, ele não tinha as cartas, eu sabia que ele não tinha as cartas aqui, eu sei que nesse ponto do jogo ele tem muito pouca carta, vamos ver o que eu decidi fazer. Eu decidi levantar um pump. Eu praticamente passei o round sem fazer nada. Mesmo com uma desvantagem gigante, eu não ataquei. A única coisa que eu fiz foi levantar um pumpkin. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que meu oponente tem mais um pumpkin, ele só usou um pumpkin, tá? E eu sei que ele tem carrot. Pumpkin com carrot é uma combinação de defesa muito importante. E eu estava esperando ele usar o próximo pump, e eu estava esperando pacientemente ele usar o carrot para me poder atravessar essa planta, eliminar ela e abrir vantagem aqui para os 2 Aquas. Uma coisa muito importante do meu time que eu não contei para vocês. Esse meu réptil consegue fazer 2v1 contra esses 2 Aquas tranquilamente, eu não estou exagerando. Realmente eu consigo passar. Se eu matar essa planta e eles matarem minha planta e meu réptil ficar sozinho com esses 2 peixes, eu consigo passar por esses 2 peixes. Então eu usei isso a meu favor, tá? Além disso, com minha besta morta, eu ia comprar mais cartas pro meu réptil. Então eu tava esperando mais acumulação de carta aqui. E como minha planta tem muito dano, eu tava esperando acumular carta aqui para mim poder finalizar essa planta e defender ela, talvez, no mesmo round, né? Então vou ver, round 4 acho que vai ter mais ação, galera, ó. Ele veio pesado, ele realmente queria matar minha planta, só que ele foi muito garoto, ele garoteou muito. Por quê? Porque ele jogou o combo perfeito aqui, 2 Risk e 1 Oranda. Eu levantei 200 de shield na minha planta. Por que eu fiz isso? Porque com 150, 200 de shield, ele tinha 5 de energia. Eu já sabia que ele tinha 5 de energia nesse round. Com 5 de energia e minha planta com quase 700 de vida, 500 de vida mais quase 200 de shield, para ele me matar é muito difícil, muito difícil. Ele ia ter que jogar 2 Ronin e alguma coisa nesse peixe aqui. E eu sabia que ele não tinha Ronin porque ele já tinha gasto. Então eu sabia que se ele agressivo... Eu já sabia que a planta dele não tinha cartas. A planta dele não tinha nada para me oferecer. E de fato não tinha nada para me oferecer. Eu sabia que para matar essa planta eu precisava de 400 de dano. Garantindo 2 Serastes, um Cateio, um Cactus, um Herbívoro e um Hot Butt. É dano o suficiente para me matar a planta. E é shield o suficiente para manter minha planta viva. Vamos ver o que aconteceu. Ele foi um combo muito bom, foi 2 Risk, ele pegou 2 banos de dano, beleza? Só que ele fez essa cagada aí, ele estava desesperado para matar minha planta, isso ficou claro aí. Ele não deveria ter feito isso, ele deveria ter passado o turno, tá? Seria muito mais inteligente se ele tivesse passado esse turno e comprado mais cartas no turno seguinte. Só que ele foi impaciente, ele não quis esperar, ele quis matar minha planta, o que foi excelente para mim. Então vamos lá, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou começar a finalizar a planta aqui com o meu réptil.
mesmo com pouco dano, não importa, tá? E eu vou finalizar aqui a planta dele com cactos. Vou usar herbívoro que vai me curar, né? E o Hot Butt foi só para garantir o abate. Não precisava, mas não tem problema, tá? Galera, a gente tem aqui uma situação bem interessante. Eu tô sem energia, ele tá sem energia, eu sei que ele tá sem cartas, eu também não tenho carta. Vamos ver o que vai dar isso aqui agora. Ele tá na vantagem ainda, tá? Beleza, ele vai garantir o abate. Na minha planta ele gastou 2 de energia. Eu vou ter 4 de energia no próximo round. E eu sei que ele não tem carta. E agora eu sei que ele também não tem energia. Então eu já tô na minha estratégia aqui pensando como eu vou atravessar os 2 peixes. Usando na minha vantagem o fato dele não ter cartas e o fato dele não ter energia, tá? Ó, ele só tem uma carta. Eu já tava contando as cartas aqui. Eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a contar cartas usando esse símbolo que fica aqui em cima, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu tenho um combo bem interessante na minha mão, que é Cateio, Cerastes, Chomp, Chomp. Eu sei que, mesmo se ele não levantar shield, se eu jogar esse outro Chomp aqui, eu não ia matar esse peixe. E eu não preciso matar esse peixe agora, eu posso deixar ele vivo, não tem problema. Porque eu vou dar dano suficiente para mim finalizar ele no próximo round, mesmo esse peixe aqui estando vivo. Eu não tenho problemas com isso, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Round 6, beleza, ele passou. Primeira vez que ele passou, ele deveria ter passado no round anterior. Olha a quantidade de dano que eu dei no peixe com 3 cartas. É por isso que eu falo que Cerastes é uma carta muito forte, principalmente contra peixe e contra pássaro, né? Então, galera, aqui, ó, eu já tô começando a abrir um pouquinho de vantagem. Eu tô sonhando aqui com a vitória, tá? Sonhando não, né? Eu sei que ela é bem possível. E vamos ver o que ele vai fazer. Eu sei que ele tem 4 de energia, agora ele tá começando a comprar carta. Talvez ele tenha 2 Ronin, pra isso aqui dá muito dano em réptil. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, ele decidiu agressivar, eu entendo o lado dele, ele não quis economizar. Por que ele decidiu agressivar? Porque ele sabia que no próximo turno eu ia stunar ele. Eu tenho um Chomp, eu posso stunar ele. E ele não tem 0 custo. Se eu stunar ele, ele vai ser muito prejudicado. E ele decidiu atacar para reduzir, obviamente, para tentar chegar ali a abater o meu réptil. Só que como eu sabia que ele ia atacar, perceba que eu levantei 250 de shields. Eu coloquei um Cateio, um Red Ear e um Cerastes. Era o suficiente para me matar esse peixe e era o suficiente para mim me defender desse peixe aqui atrás, tá? Então realmente foi uma jogada muito pensada nessa situação, na quantidade de energias que ele tinha, nas cartas que ele poderia ter na mão dele e também pensando no que eu poderia fazer no próximo turno. O Axie é um jogo extremamente situacional, tá, galera? Olha que cenário interessante, galera. Olha onde a gente chegou. Naquele cenário de que tinha 3 Axes dele vivo e 2 meu, eu consegui chegar no 1v1. E olha que interessante, eu sei que ele só tem 2 de energias. E olha que interessante também, eu sei que ele não tem shield, ele não tem escudo suficiente para ele resistir ao meu combo completo. E como eu me preocupei muito em economizar energia nos 2 rounds anteriores, agora eu tenho o meu combo e comprar carta, né? Agora eu tenho um combo completo que vai matar o peixe dele em um round, que é 2 Cerastes e 2 Chomps. Ele não tinha nada para fazer, ele passou e, né, ele foi eliminado. Perceba, olha, galera, olha a situação que eu saí e consegui obter a vitória, mesmo com o jogo completamente desfavorável ao meu lado, não só em termos da comp dele ser superior, mas em termos de tudo ter dado errado praticamente nos primeiros rounds. No round 2 ele matou minha besta, o que foi realmente bem ruim pra mim, tá? E pra finalizar, eu vou pegar aqui outro jogo, galera, eu acho que foi esse daqui, esse aqui também, ó. Esse é um jogo parecido com o primeiro que a gente analisou. Ele tem um réptil de spikes, ele não tem um Dusk, mas ele tem um réptil que ele tem um termineiro de 42 speed, que ataca na frente da minha besta. Isso pra mim é um problema muito grande, porque se ele matar meu réptil e eu ficar sozinho com esse réptil aqui, esse réptil vai atacar na frente da minha besta, vai stunar ela, vai dar slow nela e vai foder meu jogo todo, tá? Então vamos ver como é que eu comecei, vamos ver se eu fiz alguma ação aqui, vamos lá. Interessante. Então, eu não lembro exatamente por que eu levantei Pump e por que eu joguei Cateio aqui, galera. Eu não lembro. Deixa eu desligar a chamada aqui, depois eu ligo. Eu não lembro por que eu fiz isso. Deixa eu ver aqui. Por que eu joguei Cateio? Eu não sei por que eu fiz isso, mas
Eu deveria ter passado esse round aqui, tá? Não importa, vamos lá. Beleza, então aqui a gente tem um cenário bem interessante, galera. Olha que interessante. No round 2, perdão, no round 3, né? No round 3, ó, eu passei o round 1 eu levantei só um pump, o round 2 eu passei, ele passou também. E no round 3 eu tinha o meu combo perfeito na minha besta, que era um Imp, 2 Oni e um Nut, tá? Ó a Siri aqui ligando também. Então era um combo que mesmo que se ele levantasse um Pumpkin, né, eu acho que ele morreria. Mesmo se ele levantasse um Pumpkin, ele morreria. E se ele ficasse vivo, também não tem problema, porque no próximo round eu ia eliminar ele. Esse combo gasta 4 de energia e vai me recuperar 2 de energia, e talvez até mais se eu critar o Imp ou se eu critar o Nut. Vamos lá. Bom, foi bem interessante a jogada dele, porque ele não tomou nenhuma ação, ele praticamente só passou, tá? Ele levantou Leaf Bug Sears, né? Agora a gente tem um cenário bem interessante. Eu sei que ele tem muita carta, eu sei que ele tem um combo muito ofensivo que tem potencial para atingir meu Réptil ou minha besta, que é o Three Spikes. Eu sei que ele pode ter alérgica aqui atrás também. E eu tenho aqui minha planta acumulando recursos, que é uma coisa que eu não quero que ela faça no round 4. Eu quero que ela morra no round 4 para me comprar cartas para minha besta, principalmente para me comprar cartas para minha besta. Eu preciso de cartas na minha besta para me matar esse réptil e chegar no Terminator. Então eu quero que a planta morra. Não vai fazer diferença nenhuma para mim, tá? Então eu só passei, economizei, acumulei carta e acumulei energia. Então vamos lá. E outra coisa muito legal, esse combo dele não vai matar minha planta. Então foi um gasto de energia dele e gasto de recursos que não deu resultado nenhum, basicamente, tá? Ele não matou minha planta. Ele deveria ter usado esse alérgico aqui, ó, pra finalizar. Olha lá, ficou com 5. Isso aqui foi bom pra mim. Eu queria que ela tivesse morrido, mas também foi legal pra mim, porque eu sabia que ele não tinha outro combo aqui, tá? Só que ela tá morta de qualquer jeito, que ela tá stunada, qualquer hit aqui vai matar ela. Então vamos ver o que eu vou fazer no round 5, tá, galera? Deixa eu ver se eu vou fazer alguma coisa. Ó, eu tomei uma decisão bem agressiva, tá? Joguei 3 nuts. Por que eu fiz isso? Esse réptil acabou de jogar o combo dele todo. Então eu sei que ele não vai levantar 200 de shield. O máximo de shield que ele pode levantar é 150 de shield, que são 3 cartas. Foi exatamente o que ele fez. 150 de shield. E eu sei que com 3 nut, um KT, um Serastes e um Chomp, mesmo ele levantando 150 de shield, é o suficiente para mim eliminar esse réptil, tá? Eu acho que eu eliminei. Vamos ver o que vai acontecer. Ele garantiu o abate na minha planta, tá? Ele estava stunado, não tinha nada que eu podia fazer. Ele jogou aqui a minha besta, tá? Inclusive ele foi muito leigo, porque ele jogou errado. O Chomp era para ter sido a terceira carta para ele stunar o meu réptil. A minha besta, perdão. Só que, por algum motivo, ele inverteu o combo, ele queria me matar mesmo. Ele realmente foi para me matar. Mas não era nem de perto o dano que ele precisava. Então, ele podia ter me stunado, ele errou. Né? Por isso que eu falei que esse time é mais forte do que o meu. Porque, galera, esse Spike para acertar minha besta é muito fácil. É muito fácil ele acertar esse Spike na minha besta, porque qualquer carta que eu levanto no meu réptil, a minha besta vai ter menos escudo do que o meu réptil. Então, o Spike vai em quem tem menos escudo. Então, é um time muito chato de jogar contra. Mas ele jogou mal, ele jogou errado. Não sei o que ele queria fazer, mas ele perdeu o jogo nessa jogada, com certeza, tá? Então, eu eliminei o réptil, tá? Perceba que se eu tivesse errado o meu primeiro nut, provavelmente ele teria vivido, tá? Mas, sinceramente, não ia fazer muita diferença não, galera. Não ia fazer muita diferença. A vantagem ia ser minha de qualquer jeito, tá? Então, vamos lá. A gente tá aqui no round 6, o jogo tá andando bem rápido. Ele tem um pouquinho de energia. Eu sei que ele tá acumulando recurso no Terminator, porque ele não jogou nada no Terminator ainda. Ele com certeza tem carta no Terminator. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero começar a prejudicar a vida desse réptil. E eu quero também defender o meu Dusk tempo suficiente para mim comprar cartas para minha besta. Então, para isso, eu dediquei 3 de energia. Eu coloquei 3 energias e 3 cartas no meu Dusk. Levantei quase 300 de escudo. Essa é a vantagem do Red Ear, que dá muito escudo, tá? Infelizmente, eu não tinha cateio para me comprar carta. Fazer o quê? A gente faz o que a gente está ao nosso alcance. Vamos ver o que vai acontecer. Ele atacou por baixo do meu escudo, me prejudicou bastante, mas eu consegui o que eu queria, que era ficar vivo. Eu só queria ficar vivo até o próximo round, tá? Então eu consegui ficar vivo.
mesmo com o combo completo dele. E olha que coisa interessante, galera. Deixa eu ver aqui se vai acontecer. Ele gastou 2 chomps. Eu acho que ele só vai ter um chomp no máximo no próximo round. Deixa eu ver. Eu acho que ele não vai comprar 2 chomps. Ele vai comprar só um. É isso mesmo, ó. Como eu sabia que ele gastou 2 chomps, um chomp dele tá no cemitério. Ele não pode comprar 2 chomps e muito menos ele pode ter 2 chomps agora. E com essas 3 cartas que eu tenho aqui, a única maneira dele me matar é usando 2 chomps. Só que ele acabou de fazer isso. Então eu sabia que ele ia me deixar com no mínimo ali 80, 70 de HP e o resto do dano dele ia ser todo sobre o meu shield. Eu não tenho carta na minha besta, isso é muito ruim pra mim, eu preciso de carta na minha besta. Então eu preferi continuar jogando o meu réptil, continuar mantendo o meu réptil vivo, até que no próximo round eu tivesse carta o suficiente pra mim jogar na minha besta. Vamos ver o que deu. Vamos lá. Ele vai usar o Snail. Então, cara... É porque, eu sei porque que ele fez isso na verdade. Ele achou que eu ia atacar com a minha besta, por isso que ele levantou o Snail. E ele só tinha 3 de energia também, tá? Mas ele foi muito garoto, ele garoteou muito, porque ele não causou dano no meu réptil, muito pouco, e ele nem conseguiu se defender, porque eu não ataquei, tá? Beleza. Meu réptil tá muito saudável ainda, na minha opinião, 100 de HP, tá tranquilo. Ah, na verdade eu causei dano, porque eu joguei outro champ e outro Cerastus. Isso foi... Eu lembro na hora, galera, olha como é que esse crítico me fudeu. Se eu não tivesse critado o Chomp, eu teria atacado o Cerastus debaixo da vida dele e ele ia estar agora com 130, 150 de HP. Foi triste, mas é a vida, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, finalmente, depois de tantas cartas no réptil, eu comprei meu combo completo na besta, que talvez vai ser o suficiente para finalizar ele. Vamos lá. Não tem nada que eu podia fazer no meu réptil. Era só deixar ele morrer mesmo. Eu sei que ele tem 2 de energia. Eu tenho 3 de energia, tá? Tô contando a energia dele e tô contando as cartas dele. Eu sei que ele tem muita carta ainda. E ele não levantou Snail. Ele foi direto para bater meu réptil. Então eu consegui a lacuna que eu precisava para matar ele sem precisar fazer um x1 com ele. Porque um x1 com ele eu perco, tá? Não tem como ganhar. Galera, tá vendo como é que todo round, toda jogada tem um propósito? Eu precisava manter o meu réptil vivo, tempo suficiente e de preferência causando um pouquinho de dano nele ali por turno, tá? Eu causei um pouco de dano dele no turno 6, causei um pouco de dano dele no turno 7 e no turno 8 finalmente eu tinha as cartas que eu precisava na minha besta para finalizar o Terminator. É assim que se joga Axe, contando carta, contando energia, vendo o que você precisa fazer para abrir vantagem, para explorar sua vantagem ao máximo, e isso você pode fazer com qualquer time. Eu tenho certeza que se eu consigo fazer isso com esse time aqui, meu amigo, dá para você fazer isso com o seu time do Obolaqua, dá para você fazer isso com o seu time de besta e pássaro, com o seu time de 2 plantas, com o seu time de 2 répteis. É tudo questão de treino e prática, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários aí sua opinião, se você tem alguma dúvida aí. Instala o like para me saber que esse vídeo foi relevante para você. Te vejo no nosso próximo vídeo. Fui!